Boa noite, nós somos da Esfera Logitech. Nós desenvolvemos o trabalho de análise de operações portuárias. Eu vou apresentar o nosso time de trabalho, com o PO, o Bruno Canuto, a Scrum Master, a Estela, Lúcio, eu sou o Fagner Pereira, a Jennifer San, a Tatiane e a Isabela. A Isabela, por motivo de trabalho, hoje não vai estar presente na nossa apresentação, mas ela contribuiu com o processo de análise de dados, com a coleta, com toda a eficiência do nosso projeto. Boa noite, meu nome é Estela. Durante o projeto eu fui a Scrum Master do grupo, então eu era responsável por designar as tarefas para todos da equipe e também apoiar da melhor maneira possível. E além disso, eu também fiquei responsável por desenvolver os Power BI, então eu realizei as telas para que a gente tivesse uma visualização melhor dos dados que a gente analisou. Boa noite, eu me chamo Bruno, sou o PO da equipe da Esfera Logitech e nessa sprint, na sprint 3, eu fiquei responsável pela parte de análise de eficiência dos portos, juntamente com a Isabela. Para fazer essa análise, a gente utilizou o Python no Google Colab e dentro deles a gente utilizou o modelo DEA para poder ser feita essa análise, que já tinha sido passado para a gente pelo nosso coordenador e professor Marcos. Obrigado. Olá, meu nome é Tatiane, eu sou a developer do grupo. Nesse projeto eu fiquei responsável pelo tratamento dos dados e correção. No início do projeto nós recebemos alguns dados para podermos trabalhar e nós escolhemos trabalhar com os dados das cargas, atracações e motivos de paradas. Oi pessoal, eu sou a Jennifer. Bom, nesse sprint eu auxiliei nos dados do Power BI, fiz os designers também do Power BI e da apresentação e também vou estar editando esse vídeo para enviar para vocês. E claro, também ajudei da melhor forma possível, né? Todos nós nos ajudamos e deu tudo certo. Espero que tenham gostado. Obrigada. Sou o Fagner. No projeto eu participei no abastecimento do GitHub e ali encontra todas as informações dos nossos projetos, as informações mais relevantes, e foi uma satisfação trabalhar junto do meu time e entregarmos um excelente resultado. Introdução do nosso trabalho, nós realizamos análise dos dados da data do ano de 2020 até 2025, analisamos os dados, cargas transportadas, quantidade, também os motivos de parada, o quanto onerou na produtividade do porto. Essa aqui é a nossa Use Stores, que é uma metodologia de desenvolvimento do projeto, onde nós fizemos análise dos dados, procurando entender a eficiência dos portos também. Dentro da Use Stores, nós temos aí o GitHub, vocês podem analisar, com toda a estrutura do desenvolvimento do nosso projeto. Ao decorrer do projeto, nós utilizamos a plataforma GitHub para documentar todo o nosso desenvolvimento e processo. Então aqui a gente tem um pouco sobre quem somos nós, o que é o projeto, né, da API. Aqui a gente também tem esse campo onde mostra as nossas funções e também tem as nossas redes do LinkedIn e do próprio GitHub. Aqui a gente traz um pouco do objetivo do projeto em si, que no caso seria essa análise, né, dos portos. Temos aqui as tecnologias aplicadas. Temos também esse backlog, onde ele não está na visualização completa dele. É uma forma mais resumida, a gente quis trazer os pontos principais de cada sprint. E aqui a gente tem os nossos MVPs. Então, ao decorrer e ao finalizar cada sprint, a gente faz essa documentação, esse histórico mesmo, para mostrar o que nós utilizamos. Vou clicar em um aqui para a gente poder acompanhar.
Então, aqui a gente traz qual é o objetivo da MVP, qual é o problema a ser resolvido nessa sprint, a solução, a descrição, o que o cliente vai receber. Então, em cada MVP, né, de acordo com a sprint, a gente fez essa documentação para realmente mostrar aquilo que a gente está utilizando, né, os dados utilizados para fazer as nossas visualizações, as nossas análises. Então, a gente tem da sprint 1, da sprint 2, da sprint 3, tudo num local só, bem documentado, para ser de fácil acesso para todos. Na Sprint 3, nós fizemos a análise completa dos dados, atualizamos o GitHub com 4 telas interativas do Power BI e o vídeo compilado do projeto, aonde inicialmente nós analisamos 5 cargas, mas alinhamos com o cliente a priorização de analisar profundamente a carga de aço e metal, que é transportada pelo porto. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jennifer. Eu vim aqui mostrar para vocês o Power BI que a gente construiu. Nós fizemos 4 telas, né? Inicialmente essa é uma análise geral, essa primeira tela, e a gente está tratando os dados de 2020 até 2024. Então nós fizemos essa primeira visualização com uma análise geral mesmo, começando aqui pela carga que é mais transportada, que é minérios e seus derivados, né? O porto que mais transporta, que durante esses 4 anos é o porto de Ponta Madeira. O destino principal, que são levadas essas cargas, que é China. E o total do peso, né, de cargas em toneladas que foram transportadas durante esses 4 anos. Aqui por cima é possível filtrar por anos, né? Qualquer ano escolhido aqui, a filtragem fica bem legal. Também é possível filtrar pelo destino, dá para escolher um destino aqui e fica um filtro bem legal. E por último aqui também é possível filtrar pelo porto, para caso queiram informações mais detalhadas. Nesse primeiro gráfico aqui a gente pode ver o peso por ano, a gente achou bem interessante colocar para saber a quantidade de carga que foi transportada por ano. A gente pode ver que 2024 foi a que mais transportou, né, com o peso. Aqui do lado direito a gente tem o peso por carga, a quantidade, então a carga mais transportada, né, foi aqui minérios, escórias e cinzas, que é o que está destacado aqui em cima. Esse gráfico de baixo a gente pode ver um percentual de peso por ano, então a gente tem o peso e tem o percentual, ficou bem legal aqui por porto, né? A gente pegou os 5 principais portos aqui. E nesse último gráfico é possível destacar o peso de acordo com o país de destino. Então, como a gente destacou ali em cima, a China é uma diferença bem brusca. Então, é o país que mais recebe essas exportações. Bom, nessa tela a gente vai estar apresentando nosso produto específico. É uma análise somente dele, que é o aço. Aqui nós temos nosso principal destino, que é os Estados Unidos. Nós temos nosso porto que mais transporta o aço, que é o Rio. E temos nosso total por peso, que é 125 milhões durante esses 5 anos. Também nós vamos ter o peso por porto. Em primeiro lugar vem o Rio, o porto que mais transporta. Também vamos ter o peso por país destino, que segue sendo Estados Unidos em vantagem. E o México sendo o último. E aqui nós também vamos ter nosso peso por ano. Conforme a gente vai passando o mouse, a gente vai vendo o peso em seus respectivos anos. No próximo visual, a gente colocou sobre a eficiência dos ports. Para fazer essa análise, a gente utilizou o Python através do Google Colab e como ferramenta a gente utilizou o modelo DEA, que já foi passado para a gente pelo nosso professor e coordenador Marcos. Então, utilizando o DEA e com o critério de medição, a gente colocou o
o tempo de atracação, o tempo que a carga ficou parada no porto, mediante a quantidade de carga que está sendo transportada. E depois dessa análise a gente chegou nesse top 10 de portos mais eficientes, e sendo o top 3 o terminal de expedição de grãos Porto Chuelo, o terminal marítimo de Ponta da Madeira e o terminal da ilha Guaibiça. Obrigado. Bom, pessoal, agora a gente vai mostrar um pouquinho da análise de downtime que a gente fez. O que seria esse downtime? Downtime é as paradas que ocorrem nas operações dos portos. Então aqui a gente trouxe um pouquinho das análises para a gente tentar entender quais são esses motivos, quais são os principais portos que estão parando. Então vamos lá. Aqui nesse primeiro cartão, a gente tem o porto menos afetado, que foi as hidrovias de Mirituba. Nesse segundo cartão, a gente tem o porto que foi mais afetado, que é o porto de Paranaguá. Nesse terceiro cartão, a gente tem o principal motivo de paradas, que seria o clima. E aqui a gente tem o total de horas paradas. Todos esses dados, essas informações, são aos longos dos 5 anos que a gente está analisando, de 2020 a 2024. Nesse segundo gráfico, a gente tem o total de horas paradas por porto. Então, como exemplo aqui, a gente tem o Porto de Paranaguá, que ficou 313 mil horas paradas durante o longo desses anos que a gente está analisando. E Ibituba, que ficou 23 mil horas paradas. Já nesse segundo gráfico, é o percentual das razões de paradas. Então, aqui a gente tem o clima, que está liderando, com 35%, e aqui a gente também tem a restrição e maré, com 5%. Ambos os dois gráficos foram feitos um top 5 para a gente analisar os top 5 motivos e os top 5 portos. Já no gráfico aqui abaixo é o total de horas e a média de horas ao longo dos 5 anos. Aqui a gente também resolveu separar por trimestre. Então, a gente tem o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e o quarto trimestre de cada ano. Então, aqui a gente consegue ter uma evolução. O total de horas paradas no primeiro trimestre de 2020 era 39 mil horas. Já no segundo trimestre, também de 2020, caiu para 32 mil horas. No terceiro trimestre, subiu novamente para 37 mil horas. E no último trimestre do ano, subiu para 39 mil horas. Então, essa análise é bem legal para a gente acompanhar como as horas estão subindo, descendo, o que está ocorrendo. E aqui a gente colocou 2 filtros, um relacionado ao ano. Então, aqui a gente pode ter uma análise mais aprofundada relacionada apenas ao ano. Vou selecionar aqui para vocês de 2021, para a gente ter uma base. Então, aqui em 2021, a gente tem o porto que menos foi afetado, que foi o porto de Itapuá, e o mais afetado, que continuou sendo Paranaguá. O clima também continuou sendo o principal motivo, mas as horas mudaram, né? Porque como a gente está tendo essa análise apenas de um ano só, a gente tem essa redução. E aqui a gente pode ver também os quarters certinhos pelo ano. Além desse filtro, a gente também colocou o filtro relacionado a portos. Então, se a gente quiser ver algo mais detalhado para Amazon Gás ou para Aquaviário de Angra ou qualquer outro porto, a gente consegue também. Bom, pessoal, esse foi a nossa análise de dados, o nosso desenvolvimento do projeto. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por assistir até aqui.